Hello guys! Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo aqui vai ser o primeiro de uma sequência, de um tipo de vídeo que eu vou começar a fazer aqui, que são vídeos que a gente vai trabalhar phrasal verbs, tá? Que são esses verbos no inglês que são compostos por uma parte verbo e uma ou mais partes que podem ser preposição, pode ser advérbio, depende do phrasal verb em questão. Tá? Eles são verbos muito comuns no inglês, né? Eles usam muito esse tipo de verbo, principalmente os nativos, no dia a dia, e é importante que a gente entenda como esses verbos funcionam, né? Primeiramente entender, porque se eles falarem, a gente vai conseguir entender a mensagem que eles estão passando, e depois, se você quiser incluir esses verbos no seu vocabulário, melhor ainda, você vai começar a falar inglês, você vai ter sentir essa capacidade de falar inglês de forma mais natural, né? Eu trouxe aqui 3 verbos hoje pra gente, tá? Pra vocês olharem não só o verbo, não só o significado do verbo, mas também o uso desse verbo. Que eu acho que é muito importante a gente não só ver o significado de uma palavra em inglês, mas você aplicar ela numa frase, ver um exemplo, porque você vê ela dentro de um contexto, tá? Então, o primeiro verbo que eu trouxe pra vocês é o verbo call off, ou call off. É muito comum eles pronunciarem juntando esses sons, tá? Só na pronúncia. Na escrita você não vai juntar o call junto do off, assim. Não vai ficar assim, certo? Não fica assim na escrita. Mas, na fala, quando você está querendo falar o verbo, né? Você pode juntar os sons, conectar esses sons. O som do L de call e o som do O de off. Beleza? E o que significa esse verbo? Isso aqui é interessante. Esse verbo ele é composto pelo verbo call, né? Esse phrasal verb é composto pelo verbo call e a preposição off. Call, sozinho, sem a preposição do lado, significa o verbo ligar em inglês, certo? Tipo ligar no telefone, beleza? Então ele tem esse significado sozinho. Mas olha que loucura, por isso que é importante a gente entender essa questão dos phrasal verbs no inglês. Porque muitas vezes quando você pega um verbo sozinho e você põe uma preposição do lado e aí esse verbo torna-se um phrasal verb, alguns verbos acontecem isso, né? Às vezes o sentido muda completamente. Então, eu falei pra vocês ainda há pouco, call é ligar, mas call off é cancelar. Olha só que loucura, né? Nada a ver, tipo, ligar pra cancelar não tem muito a ver, né? São coisas, inclusive, opostas e nem na verdade, nem tem uma relação muito grande entre esses dois verbos, né? Esses dois sentidos. Pois é, mas eles usam esse verbo, é muito comum você ver esse verbo no sentido de cancelar. O primeiro exemplo é: Should we call off the party? Should we call off the party? Deveríamos nós cancelarmos a festa? Olha que bacana aqui, ó. A gente tem o verbo should, que significa deveria em inglês. Normalmente no sentido de conselho, quando você quer pedir a opinião de alguém. Normalmente quando você faz a pergunta com esse verbo, né? Então você tem aqui o verbo should. Should we? Então o we, nós, né? Deveríamos nós call off. Olha a nossa estrela aqui, ó. Call off the party. Cancelar, né? Call off. Ó, call off the party. A festa. Então deveríamos nós cancelarmos a festa? Então, aqui você tem the party, que é um evento, certo? E a pergunta é basicamente essa, é como se você estivesse junto das pessoas que estão querendo fazer essa festa, você pergunta: a gente deveria cancelar a festa? Você acha que a gente deveria cancelar a festa? Por isso, por aquilo, enfim, por N motivos? Enfim. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês é esse aqui, ó. They want to call off the presentation because John is sick. Então, eles querem to call off, eles querem cancelar the presentation, a apresentação, porque John is sick. John is sick. Porque o John está doente. Então, novamente, o verbo call off aqui, sendo usado no sentido de cancelar. Tá vendo? De cancelar alguma coisa, de cancelar um evento. Tá? Então é importante também a gente notar isso. O call off, ele tem muito sentido de cancelar, no sentido de cancelar um evento ou cancelar algum tipo de compromisso que você tinha. Tá? Então é importante a gente ver que ele se encaixa muito mais dentro desse tipo de contexto. O segundo verbo que eu quero trazer aqui para vocês é o verbo carry on. Carry on. Carry on é um verbo bem legal em inglês, porque o que ele traz, né? O que
Eu trouxe aqui para vocês dois sentidos que ele pode ter, tá? Inicialmente, só o verbo carry significa carregar em inglês. Carregar. Carry, tipo carregar uma coisa. Você pegar uma coisa pesada e botar no ombro, ou enfim, na costa e começar a carregar, ou até mesmo carregar com as mãos, enfim. Carry. Só que quando você põe carry on, você transforma isso aqui em um verbo. Num outro verbo, na verdade, no phrasal verb, que tem um sentido um pouquinho diferente. Carry on significa continuar. Normalmente é continuar a fazer alguma coisa ou continuar em alguma situação que talvez não seja tão boa, mas que você tem que continuar simplesmente seguindo em frente, tá? Então eu trouxe aqui esse exemplo para vocês, ó. I know the situation is hard, but just carry on. I know the situation is hard, but just carry on. Ou seja, eu sei que a situação é difícil. I know, eu sei. The situation, eu sei que a situação é difícil. Is hard, but just carry on. Mas só continua indo em frente. Então, que bacana isso aqui, né? Um verbo que era carregar se tornou continuar, nesse sentido de continuar a fazer alguma coisa, né? Enfim, seguir em frente, certo? O outro exemplo que eu trouxe para vocês é o verbo carry on no sentido de se comportar de uma forma. Então, carry on tem dois sentidos principais, tá? Ele pode ser continuar, né? Seguir em frente em alguma situação, ou também pode ser se comportar de alguma forma. Aí a pergunta pode ser, tá, Matias, mas como é que eu vou saber quando é que é uma coisa e quando é que é outra? Pelo contexto, né? O contexto vai te indicar isso. Então a gente tem aqui o segundo exemplo, ó. She carries on in a very stylish way. Eita, não tem o in aqui, ó. Vou botar um in aqui que eu esqueci na hora de botar para fazer o material. Enfim, she carries on in a very stylish way. Então ela se comporta, né? Ela se comporta de uma forma bem estilosa, de uma forma bem chique. Então vamos analisar esse exemplo com um pouquinho mais de cuidado, ó. She, ela, carries on. Tá, você tem aqui o carry, olha só. O carry, só que escrito de uma forma um pouco diferente, né? Você tirou o Y e botou um IES. Por que isso aconteceu? Porque essa frase aqui, ela está no presente simples, tá? E quando você vai estudar gramática, a gente aprende que no presente simples, quando você tem um verbo no presente simples em inglês, você tem que botar o S no final, certo? Quando? Quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, ou seja, quando o sujeito é he, she ou it. Aqui, no caso, é she, ela. Então você tem que botar o verbo principal, né, com o S no final. Só que tem mais uma regrinha. Quando o verbo termina em Y, né, e antes dele tem uma consoante, o que você vai fazer? Você vai mudar esse Y, você vai trocar esse Y por um IES, ao invés de só colocar, por exemplo, um S aqui. Não, você vai trocar essa estrutura por um IES, beleza? Então por isso que tem she carries, dessa forma aqui. She carries on, observe que esse S aqui tem som de Z nesse caso, tá? She carries on in a very stylish way. Então, ela se comporta de uma forma bastante estilosa. Então, vamos agora para o último verbo, tá? Que é o verbo zero in on. Esse verbo aqui é bem legal, porque a gente conhece essa palavra, né? A palavra zero, em inglês, é, obviamente, a palavra zero, né? O número zero. Tá, mas aqui, essa palavra está sendo usada como um verbo. E não só isso, mas um phrasal verb, que é o phrasal verb zero in on. Esse phrasal verb significa focar. Isso mesmo, focar. Então, é engraçado porque nesse caso aqui você tem duas preposições, né? Zero in on. Zero in on, que é essa estrutura que ele vai aparecer normalmente. Então tem duas preposições do lado dele. Então esse verbo aqui significa focar. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. We must zero in on the real problem. Nós devemos, aqui o must é um verbo que significa dever no sentido de obrigação. É um dever bem forte. Nós devemos focar no problema real. The real problem. O segundo exemplo. Scientists are trying to zero in on a vaccine. Então, cientistas estão tentando focar em uma vacina.
beleza? Então observe aqui, é engraçado, né? Até um pouco estranho isso aqui. Esse verbo, ele é um pouco estranho sim, porque ele tem duas preposições do lado dele normalmente, né? Então fica uma coisa meio assim, estranha mesmo, mas é isso aí. Zero in on, que significa focar. Beleza, gente? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você já não é inscrito, e curtir o vídeo, tá? E se você tiver alguma dúvida, obviamente, sinta-se à vontade também para comentar na seção de comentários. Um grande abraço a todos.